Este programa contém dramatizações e material que podem ser perturbadores para o público. Recomenda-se discrição do espectador. Quando um avião gira no ar durante uma tempestade repentina, Bora sair! 3 amigos precisam saltar para se salvarem. Quando a porta abriu, eu pulei. Sem saber o destino de seus amigos, Will Slattery enfrenta um desafio apavorante. Luta contra fortes correntezas, os tubarões assassinos e ser levado ao limite da insanidade. A morte era iminente. Estava muito próxima. Sobreviver. Terror em queda livre. Precisamos sair. Vou abrir a porta. Os eventos deste filme aconteceram ao longo de 24 horas no Oceano Pacífico, região da Costa Rica. Essa é uma história real. Eu tô aqui! A primeira vez que pulei de paraquedas foi na faculdade. Ao contrário do que muitos pensam, de que é um esporte para malucos cheios de testosterona, é um esporte familiar e destinado a pessoas que amam a mesma coisa. A sensação de flutuar no céu. Will Slattery e seus amigos Jimmy Simplício e Manny Sanchez Mano, Will! vivem as férias dos sonhos, pulando de paraquedas na Costa Rica. A Costa Rica é perfeita para saltar. O céu era deslumbrante. Azul e sem nuvens. Muito lindo. A gente pulava de bermuda. Era demais. Era um salto bem à vontade. A vibe era muito boa. Bora! É um retiro perfeito num lugar exótico e tropical. O Jimmy foi um ótimo treinador e mentor para mim. O Manny era um parceirão. Ele costumava usar um chapéu de bobo da corte. Era bem engraçado. Dava pra repetir o salto. Não vou tirar o chapéu de novo. Skydive Elsinore. Os 3 amigos chegaram do estado da Califórnia, onde fazem parte do mesmo clube de paraquedismo. Skydive Elsinore, bom dia. Pode ficar à vontade. Giles Fabres administra o clube e acompanha os rapazes mesmo a centenas de quilômetros. Giles Fabres, pois não? A Skydive Elsinore era uma família de paraquedistas daquela região. O melhor grupo de pessoas que alguém poderia conhecer. O clima entre os paraquedistas era mesmo como o de uma família. Tô no meio da papelada aqui. Eles foram para Costa Rica para descontrair, relaxar, saltar de paraquedas, curtir a paisagem e, no geral, tirar umas férias com muitos saltos. E aí, Giles? Aproveitem aí. Não dá pra melhorar, né? Bom demais. Era o que eu tava dizendo. Vamos virar ou não? Vamos virar. Vira! Vira. A saideira. Ele vai falar. Ao céu sem nuvens. Ao céu sem nuvens. Bora aproveitar, rapaziada. No dia seguinte, Will se prepara para o último dia de saltos. E, como sempre, a segurança é a preocupação número 1. Era a hora que eu conferia o equipamento várias vezes, sendo talvez até diferente da maioria, porque eu checava sem parar para garantir que estava tudo em ordem. Eu tenho espírito aventureiro, mas não sou um cowboy. Não vou fazer algo que vai me matar. Dizem até que sou conservador. Se você prestar atenção no seu equipamento e manter tudo onde deve estar, saltar pode ser um esporte totalmente seguro. Já tá pronto, Will? Tô. Beleza. Os rapazes adiaram o salto para a parte da tarde. Um temporal caiu de manhã, mas à hora do almoço, o céu já estava claro.
A nuvem é passageira. Estava ensolarado. Tinha algumas nuvens, mas nenhuma mais escura. Tirando as nuvens esparsas, aquele dia parecia exatamente igual ao dia anterior. Fala, Bradley, de boa? Então a gente começou a preparar os equipamentos e se vestir para saltar. Tudo pronto aqui. Pronto, Manny. Tô. Bora, Jimmy. Opa, Nosso avião era um Cessna 206. Ele chega a ser menor que a maioria dos carros. Vambora, meu chapa. Os aviões para paraquedismo geralmente não têm os bancos porque fica um espaço maior lá atrás. Então todo mundo senta segurando as pernas e formando uma fila. A gente se aperta lá. Céu azul e pouso seguro, hein? Pode mandar ver. Prontos aí? Bora. Você parece nervoso, cara. Um pouco. um pouquinho? Faz parte. O ambiente a bordo é descontraído. Aí não dá. Eu tava lá, pô. Mas à medida que o avião sobe, o tempo começa a fechar. 5 ou 10 minutos depois da decolagem, a gente entrou nas nuvens. E dali em diante, por talvez uns 20 minutos, era um total apagão. Ou seja, tudo ao redor do avião estava branco. Não dava para ver o solo, o oceano nem nada. Atravessa as nuvens. Vai atravessar. Dá uma aflição. Will e os rapazes se seguram firme, respeitando a principal regra do paraquedismo. Por segurança, paraquedistas não saltam nas nuvens. Afinal, você pode perder a noção de espaço. Estamos atravessando as nuvens, tá? A gente esperava ficar acima das nuvens em alguma hora. Mas não deu. Sem perspectiva de sair daquelas nuvens, eles decidem voltar. A nuvem tá muito densa. Não vale a pena correr o risco. Foi um pouco frustrante, mas a gente já tinha feito outros saltos. Então bola pra frente. A gente já estava acostumado com nuvens e que não se salta no meio delas. Mas quando o avião vira e retorna para a base, eles encontram sérios problemas. Em questão de 20 segundos, começou uma leve turbulência. Odeio esse aperto. E só foi piorando. Tá certo. Aí o avião entrou em uma forte turbulência. Segura aí. Garanto que eu não me sentia no parque de diversões. Eu não queria estar naquele mini avião rodopiando no céu. Se segura aí. Não dá pra sair. Não. Segundos depois, o avião começa a perder o controle. Temos que sair. O avião estava desgovernado e até começou a inclinar. Eu ia pro teto, depois ia pro chão e ficava assim. Fiquei em choque. Precisamos sair. Vai. Arranca essa porta. Tá descendo. Não tinha muito o que fazer a não ser aguentar firme ou pular. Amarra aí. Com o avião despencando sem parar, Vou abrir a porta. Will e seus amigos precisam recorrer a ações drásticas de emergência. Abre. Naquela hora todo mundo estava na porta, tentando abrir. Era o que restava. Vai abrir isso aí. Meu Deus. Levou umas 4 tentativas para abrir, porque o avião jogava a gente de um lado pro outro. Vai. Apesar de não terem noção da altura e se terão tempo suficiente para abrir o paraquedas, Tem que pular. eles mergulham no vazio. Assim que a porta abriu, eu já tinha metido o pé. Não queria ficar lá. Eu confiava no meu equipamento e confiava no meu salto, mas no avião não confiava mais. Então pulei. De 5 a 8 segundos depois, meu paraquedas abriu automaticamente. Ou seja, eu estava despencando a mais de 210 metros de altura. A gente estava numa altitude bem baixa. Eu me assustei. Olhei em volta para procurar meus amigos. Vi o Jimmy de paraquedas também.
Estava caindo longe para outro lado. O Manny estava caindo de paraquedas mais próximo de mim. Will está desesperado para saber se seu amigo Manny está bem. Fiquei tentando chamar a atenção dele para a gente coordenar o pouso juntos. Manny! Ele não reagiu. Ele estava meio mole. A cabeça estava abaixada. Acredito que ele foi atingido pelo avião quando pulou. Imaginei que ele tivesse morto. Segundos após o salto, Will está em queda livre a 60 km por hora e sem nenhuma ideia de onde irá cair. O avião caiu atrás de mim. Olhei para trás e vi a cauda do avião saindo da água. Eu estava bem atordoado. Will caiu no oceano e continua preso ao seu paraquedas. Precisa agir rápido para não se afogar. Quando você pousa na água, precisa soltar a cinta do peito para se desprender do paraquedas e nadar. Naquele momento era questão de foco para fazer a coisa certa e aproveitar a chance de sobreviver. Demorei uns 3 minutos e foi bem assustador. Afinal, eu podia me enroscar em alguma das linhas e afogar. Ao subir, Will pensa nos seus amigos. Eles também pularam do avião. Um deles parecia estar com sérios problemas. Eu tirei a camiseta e o tênis, porque eu queria nadar mais leve para encontrar o Manny. Senti que eu precisava agir rápido, porque se ele tivesse inconsciente, era muito importante achar ele para evitar que afogasse. Manny! Jimmy! Manny! Ele não me respondia e eu não via o paraquedas dele, nenhum sinal. Manny! Alguém aí? Alguém? Então nadei para onde eu achei que ele teria caído. Zero notícias dele. Sem ver os amigos, Will é obrigado a encarar o seu isolamento total. Oi! Eu aceitei o fato de que eu estava sozinho de bermuda e no meio do oceano. O avião afundou, não vi o paraquedas, nem o Jimmy, nem o Manny, nada. Só o oceano. Isolado a quilômetros no Oceano Pacífico, Will é tomado por uma sensação de total desespero. Ele não vê nenhuma saída. Eu não via terra, não via barcos. E não seria possível eu aguentar uma noite inteira no oceano. Se era para morrer, por que eu não poderia ter morrido no avião? Em vez de agonizar afogando. Se tiver uma chance, eu vou lutar. Mas se for certeza que vou morrer, por que prolongar? Me mata logo. Meu Deus. Will sabe que essas águas são repletas de tubarões. Eu lembrei que os tubarões são capazes de sentir o cheiro de sangue. E percebi que eu estava indefeso no meio do oceano. Eles poderiam me encontrar de muito longe. Mas ele começa a substituir o medo de tubarões pelo desejo de poderem oferecer uma saída mais rápida.
Eu tô aqui! Eu não queria que fosse um processo demorado e arrastado. Quem quer morrer assim? Vamos! Por isso eu decidi que ser devorado poderia ser melhor. Vamos! Pode vir! Vem! Pode vir me pegar! Mas os tubarões não aparecem. E Will começa a refletir sobre a sua situação. Se fosse na costa dos Estados Unidos, a guarda costeira poderia chegar rápido, mas eu estava num país de terceiro mundo. Então pensei, não seja um americano mimado achando que um barco vai vir te buscar. Você tem que aguentar firme. Ou não. Só relaxa. Sozinho no oceano, próximo do anoitecer, Will decide não se entregar. Comecei a pensar mais especificamente nas coisas que eu deveria fazer. Eu tinha que agir. Não queria gastar energia me debatendo, já que eu poderia boiar me deitando. O mais importante era manter a calma e não entrar em pânico, porque eu sabia que o pânico poderia me matar. Permanecer calmo exigiu de mim desenvolver uma capacidade nova do zero. Foi algo que eu nunca tinha passado. Existe algo puro em tentar viver e dizer: independente de tudo, vou dar o meu melhor. A responsável em terra, Tanya Handel, está esperando os rapazes pousarem no local combinado. Meu estômago começou a revirar quando cheguei e não tinha nenhum paraquedista na zona de pouso. Mesmo pousando em outro lugar, Milt Burton, o dono do clube de paraquedismo, sabe que deve ligar para ela. Tudo bem, gente? Milt, me liga quando pousar. Ok. Céu azul e pouso seguro, hein? Tá aí, Milt. Câmbio. De cara eu pensei que eles tivessem cancelado o salto e voltado para a pista de pouso. Sem conseguir contato com Milt, Tanya volta para a base aérea. 20 minutos depois, nenhum sinal. Ninguém na pista de pouso. No oceano, Will luta para não afundar às 5 horas. Seus músculos suplicam pelas reservas de adrenalina. Ele começa a sofrer de fadiga extrema, no meio da completa escuridão. Eu não conseguia enxergar nem a minha mão. Parecia que eu estava em um outro mundo sombrio e totalmente isolado. Acho que nunca me senti tão vulnerável. Flutuando sozinho na escuridão, Will avista seu primeiro fio de esperança. Eu vi 5 ou 6 luzes espaçadas no horizonte. Eu não tinha ideia da distância. Eu tinha certeza que eram luzes humanas, então fiquei convencido de que lá era a Terra. É o lampejo de esperança que ele esperava. Então Will segue para a margem. Eu tive que nadar devagar e concentrado. Eu acho que eu dava 20 a 30 abraçadas de costas e parava. Foi ótimo saber a direção da margem. Quando a salvação parecia ao alcance, a correnteza começa a puxá-lo para longe, de volta ao oceano, e também à escuridão. Eu estava exausto, completamente exausto.
Eu praticamente já não via nenhuma possibilidade de sair com vida daquele oceano. Na pista de pouso, Tânia está esperando o avião voltar para a base. Já se passaram 6 horas e a aeronave ainda não foi vista. Torre, alguma notícia? Câmbio. Ela precisa confirmar se o avião não foi para outra pista antes de alertar os serviços de emergência. Todo mundo estava orando para eles estarem sentados num barzinho sem sinal de celular. E vivos. Orando para estarem vivos. Não importava onde, mas vivos. Isolado no oceano, ele pensa nas pessoas que talvez nunca mais verá. Pensei na família, nos amigos, em casa, no Jimmy e no Manny. Como eles estavam. Será que sobreviveram ao pouso no oceano depois do salto? E aguentariam a noite? Alguém aí? É pra agora. O tempo tá piorando. Na costa, Tânia percebe que as coisas deram errado. É urgente. O avião de paraquedismo não voltou e está desaparecido. Temos que localizá-los. Escuta. Escuta. O avião não pousou. Ela sabe que o avião deve ter caído, mas o serviço de resgate da Costa Rica não pode agir durante a noite. A visibilidade está muito ruim. Amanhã não. Tem que ser agora. Eu estava entrando em pânico. Mas eles sempre me ligam. A gente não sabia nem onde concentrar nossa energia e fazer a busca. Onde poderiam estar? Pro norte, pro sul, perto ou longe da costa, talvez nas montanhas. Não tinha nem como saber por onde começar a busca. Nove horas à deriva. Em alto mar, Will atinge 9 horas resistindo. A temperatura da água caiu para 7 graus. Seu corpo vai perdendo calor e ficando ainda mais desidratado por ingerir a água do mar. Quando anoiteceu, as ondas ficaram maiores. Estavam mais geladas e eu também engolia mais água. Era algo que eu sabia que poderia acabar me matando. Nenhuma busca começou e suas esperanças estão indo embora. Não vi nenhum barco. Estava escuro. Logo eu me dei conta que eu não ia resistir o resto da noite no oceano. Sem barcos ou aviões já era. Acho que nunca me senti tão vulnerável. A minha vida, de fato a minha essência dessa vida física, estava por um fio. Quando parece que as coisas não podem piorar, Will é atacado debaixo d'água. Eu estava cercado por um cardume de águas vivas e elas estavam queimando minhas costas. Droga! Os tentáculos das águas vivas contêm milhares de filamentos como uma agulha, e eles liberam pequenas doses de veneno abaixo da pele. A dor era insuportável e se espalhava nas costas, pernas, pés, no corpo todo. Extremamente doloroso. As águas vivas estão picando a sua pele, deixando marcas e feridas abertas. A água salgada faz arder ainda mais. Foi uma dor excruciante. Eu fiquei chorando porque doía muito.
Will tenta de tudo para escapar das águas-vivas. Eu nadei rápido para me livrar do cardume. Mas ele foi nadando direto para outro cardume. Eu fiquei impressionado com o tanto de vezes que fui picado por elas. Será que ainda pode piorar? Ai, meu Deus. Foi insuportável. As picadas incessantes fazem Will se perguntar: o que mais está na água, esperando para atacá-lo? Tubarões caçam à noite, então eu ia ficar me debatendo até o tubarão me pegar? Era um pesadelo. De repente, seus pesadelos se concretizam. Alguma coisa embaixo d'água está indo em sua direção. Eu vi alguma coisa flutuando. E talvez pelo susto eu lembro de ter pensado, é um crocodilo. Ele vai se aproximando. E Will está prestes a descobrir se um predador voraz veio buscá-lo. Eu ia ser devorado e afogar ao mesmo tempo. Eu não sabia o tanto que os crocodilos marinhos conseguem nadar, e era comprido demais para ser uma tartaruga. Então, para mim, era um crocodilo. Eu dei risada. Quem poderia imaginar que o tronco de uma árvore estaria no meio do oceano? Fiquei surpreso. Após 10 horas nadando, o tronco pode ser uma esperança para Will. O primeiro alívio desde que o seu sofrimento começou. Apoiei os braços nele e fui flutuando. E eu agradeci por não depender mais só da minha barriga para boiar. Foi um momento que me trouxe mais esperanças. Talvez eu ainda teria uma chance de me salvar. Boa! Skydive Elsinore. A notícia do acidente chega ao clube de paraquedismo na Califórnia. É o Giles Fabris aqui. Espera. Eles temem o pior. O avião tá desaparecido? A primeira atitude que eu tomei foi fazer algumas ligações para os familiares e amigos dos rapazes. Acho que foi uma das tarefas mais difíceis que eu já tive que fazer. Tá. Mesmo a 5.000 quilômetros, eles fazem de tudo para ajudar. Quando seus amigos caem de avião em um país diferente, a primeira coisa que você faz é tentar reunir o máximo de informações possível do que realmente está acontecendo. Eu imaginava os meus amigos no meio do oceano e suas vidas indo embora na escuridão. Foi muito difícil pensar nisso. Não sabemos. Então eles são avisados de que a operação de resgate só vai começar de manhã. Só de manhã mesmo. Acho que não vão organizar uma operação na linha costeira. Então a gente vai. Da sua base na Califórnia, eles se esforçam para contribuir. Liga para todos os barqueiros que puder. Ok? A gente resolveu entrar em contato com os barcos de pesca e também de passeio da Costa Rica. A ideia era perguntar se poderiam sair de barco para procurar nossos amigos. Sim, obrigado. Isso. Consegui um para começar. Will aguentou 12 horas no oceano. 12 horas à deriva. Continua agarrado ao tronco para sobreviver, mas a exposição à água salgada vai encolhendo seus músculos. E ele está sofrendo de fadiga extrema. O tronco me dava um apoio, mas eu estava exausto. Completamente exausto. Pela quantidade de água que eu ingeri, por tanta dor que passei com as águas vivas, e pelo frio, eu tive certeza que eu ia morrer.
15 horas após cair no oceano, Will conseguiu resistir à noite. Eu dormi apoiado no tronco. Só me dei conta quando acordei. Não tenho ideia como adormeci, só sei que foi por puro cansaço. O dia começa com uma visão tentadora. À luz do dia, deu para ver a praia. Meu Deus! Parecia até que as ondas estavam me levando em direção à margem, quase como se eu tivesse que ir surfando no tronco até a praia. Eu pensava que se eu fosse até o ponto certo ia ter um quiosque, aí eu poderia tomar uma cerveja, chamar um táxi. O amanhecer me deu esperanças. Clareou meu dia. A gente buscava informações na internet, falava com o Departamento de Estado, recebia informações de outras fontes. A noite foi longa. Mesmo quando a gente vê nos jornais que a chance de sobrevivência é pequena, ainda assim existe uma chance. Alô? É muito importante acreditar nessa chance. É frustrante quando as pessoas que você ama estão com problemas, mas você está muito longe de mãos atadas. Exato. Foi o que a gente imaginou. Certo. Quando a sua energia está concentrada no bem-estar dos seus amigos, as horas e os minutos vão desaparecendo. O tempo fica meio distorcido. Tudo fica com um clima meio fora do normal. Vira um pesadelo de outro mundo. Will acompanha a maré por mais de 1 hora. Eu não estava progredindo tanto quanto precisava. Mas a maré vira, e as correntezas começam a ir contra Will, o empurrando de volta para o mar. Não parecia visualmente que eu estava me aproximando. Vamos. Sua esperança é a operação de resgate costarriquenha que se iniciou. Estamos a caminho. Mas as águas o levaram a quilômetros do local da queda. E as buscas estão concentradas no lugar errado. Mesmo que acertassem o local, é como procurar uma agulha no palheiro. Durante aquele dia, barcos, aviões e helicópteros passaram, provavelmente fazendo outras coisas. Mas não fazia sentido eu não acenar. Então eu acenava, mas aí o tronco virava e eu caía. Essa cena se repetiu muitas vezes naquele dia. Ter outras pessoas tecnicamente tão perto, ainda que um pouco longe, me deu esperança e me desanimou ao mesmo tempo. Ei! Eu me dei conta de que eu era insignificante e pequeno visualmente naquele oceano. Por isso seria praticamente impossível alguém ser capaz de me enxergar. Ei! Socorro! Skydive Elsinore. Na Califórnia, os colegas de Will sabem que se ele estiver vivo, suas chances de sobrevivência agora são mínimas. Notícias, James? Não tô achando nada. Alguém deve saber em algum lugar. Vamos continuar. Até mesmo na Costa Rica o oceano é gelado. Então ele vai drenar a energia de qualquer coisa que esteja flutuando naquelas águas. Alguns barcos saíram. Vamos ver se eles encontram alguma coisa. Com o passar do tempo, as chances de alguém sobreviver diminuem drasticamente. É uma área grande do oceano, então vamos apostar nos barcos. Cruzem os dedos e vamos trabalhar.
Fiz de tudo para não perder o tronco porque era a única coisa que boiava. Tentei várias técnicas. Empurrava ele para frente, depois nadava até ele e repetia. Apesar dos esforços, Will percebe que continua longe da margem. Quando eu acordei de manhã, achei que no começo da tarde eu estaria na praia. Depois já não parecia bem assim. Agarrado ao tronco por 13 horas, Will se dá conta que o que lhe trouxe esperança agora é um fardo. Ao invés de empurrá-lo para a costa, o tronco está acompanhando as correntezas e o levando mais para longe. Eu descobri que ficar puxando e empurrando o tronco, na verdade, não estava me ajudando a avançar. Ele me servia de apoio para boiar, mas eu não me aproximava da margem. O tronco que vinha salvando sua vida podia agora matá-lo. Era a única coisa que boiava além de mim. Até dormi nele. Aquela árvore me salvou. Ele está diante de um dilema cruel. Deve largar o tronco e apostar nas suas energias para chegar à margem? Ou continuar agarrado, rezando por resgate? Acabei me convencendo de que o tronco estava me segurando no mesmo lugar. E que eu não estava progredindo tanto quanto eu poderia se estivesse nadando sozinho. Soltar ele foi extremamente difícil. Acho que nadei uns 30 metros. Aí falei, esquece isso. Então voltei pro tronco e fiquei feliz de recuperar ele. Soltar ele significava me separar da única coisa que flutuava naquele lugar além de mim. Eu tinha a sensação que seria burrice se eu largasse. Não vou aguentar. Não tem como. Vou ter que soltar. Suas expectativas de ser conduzido pelo tronco acabam. E ainda que esgotado, ele sabe que precisa soltar. Quando eu soltei pela terceira vez, vi as ondas levando ele para longe. Depois de largar o tronco e não ter nada para se apoiar, a energia de Will vai embora. Ele ingeriu uma quantidade perigosa de água salgada e agora está gravemente desidratado. Naquela hora, o meu maior problema era a dificuldade de respirar. Eu não tinha mais fôlego, era só... Então eu não ia durar muito mais tempo desse jeito. A desidratação está fazendo a pressão arterial de Will disparar. Sua pulsação está acelerada, causando fortes palpitações. Droga. Se ele perder mais líquido, pode ficar inconsciente e até morrer. Eu estava todo o tempo bebendo a água do mar e isso com certeza foi agravando a minha desidratação. Sem contar o calor do sol e o simples fato de eu não ter água potável ao alcance. Meu Deus. Eu só pensava que, nos próximos minutos, eu ia me afogar. Skydive Elsinore. A 5.000 quilômetros. Os amigos de Will continuam aflitos. E essa área aqui? Eu queria saber qualquer informação que pudesse nos dar uma vantagem para localizar os nossos amigos. A gente deu uma olhada nos mapas e em dados meteorológicos da Costa Rica e tinha acontecido uma tempestade na área. Então isso indicou que se o avião tivesse caído por causa de turbulência, que ele deve ter caído no oceano. Levando em conta o fluxo da água, antes de chegar à costa vão ter barcos aqui e aqui. Até agora, nenhum barqueiro disse ter avistado Will. E depois de quase 24 horas no mar, ele está chegando ao limite. Quando o sol apareceu, a desidratação agravou e eu comecei a ter alucinações. Eu notei uma forte queda no meu estado mental para diferenciar a realidade da fantasia. Arranca essa porta! Manny!
Alguém aí? Will engoliu tanta água do mar que seus rins não conseguem eliminar o excesso de sal. Seu corpo está entrando em colapso e causando alucinações. Não. Eu achava que eu estava vendo a barbatana de um tubarão. Depois olhava e achava que estava vendo outra coisa. Pensava nas tartarugas que poderiam me rasgar e me comer. E essas ideias iam me dominando. Will foi levado à beira da insanidade. E seu corpo está prestes a se entregar. Naquele momento eu senti que sobrava muito pouca energia física e mental para eu manter minha cabeça fora d'água. Eu sentia uma dor insuportável por causa das águas vivas. As ondas aumentaram e eu engolia cada vez mais água. Então foi o momento que eu senti que meu fim estava próximo, como se faltasse só alguns minutos. Ele começa a se despedir da família e dos amigos que nunca mais verá. Eu me senti distante dos outros humanos. Eu senti como se eu tivesse deixado as outras pessoas da minha vida para trás. Que aquela parte da minha existência tinha acabado e que eu realmente ia morrer. Eu só esperava ter sido uma pessoa boa, ter tido bondade com os outros e que eles tenham sentido isso de mim. Dizem que a vida passa como um filme quando você está morrendo. E como na noite anterior, a morte era iminente. Estava muito próxima. Eu senti ter deixado as pessoas da minha vida para trás e que aquela parte da minha existência tinha acabado e em poucos minutos eu estaria morto. Eu me ergui e pensei ter visto um barco, mas eu não tinha certeza porque minha cabeça não estava muito boa. Eu estava tendo muitas alucinações. Realmente o barco podia estar lá ou não. Concentra, Will. Concentra, Will. Concentra. Respira. Oi! Eu acenei e gritei em espanhol o mais alto que eu pude. Oi! Oi! A chance de me verem era pequena. Então deitei de novo na água para esperar a hora que eu ia me afogar ou então ser resgatado. Como usou o restante da sua energia acenando para o barco, Will desaba na água e aguarda o seu destino. Ali! Oi! Quando olhei para eles, nem consegui acreditar. Tá tudo bem? Will foi arrastado a quilômetros da área de busca. E por um simples acaso, ele é finalmente avistado por pescadores. Ele já estava se entregando, mas sua ajuda chegou na hora certa. Vem! Falaram, sobe. Eu disse, não dá. Tô sem forças, cara. Eles me puxaram e pareciam tão surpresos quanto eu quando o avião caiu. O que aconteceu? Meu Deus. Bebe água. Isso. Não conseguiam acreditar. O avião tinha caído no meio do oceano e minha bunda gorda aguentou 24 horas no mar. Não. Quando descobri que o Will estava vivo, fiquei muito feliz. Pessoal, vem aqui. É ele. É o Will.
Ele tá vivo. Ele tá vivo. Isso. Maravilha. Como ele conseguiu? Caramba. Ele não sobreviveu só à queda. Ele sobreviveu à queda e ao oceano. Eu literalmente disse, caramba, eu sou invencível. E aí eu caí segurando na perna desse cara até a gente chegar na margem. Infelizmente, a operação de resgate procurou nos lugares errados. Alguns costarriquenhos procuraram nas montanhas e uns em outras partes do oceano. Quando eles me encontraram, também tiveram uma ideia de onde estariam meus amigos. Deram uma notícia que tinham mais sobreviventes. No fim das contas, era uma informação equivocada que saiu na rádio. E, na verdade, não tinham mais sobreviventes. Nos dias que se seguiram, os corpos e os destroços do avião foram retirados do oceano. Os amigos de Will, Manny Sanchez e Jimmy Simplício, junto com o piloto e os demais passageiros, perderam a vida no acidente. Will foi confirmado como o único sobrevivente. O Manny era uma pessoa incrível. Muito brincalhão, um ser humano lindo. O Jimmy também era demais, um cara enigmático e incrível. Meio durão, mas ao mesmo tempo tinha um coração muito bom. Será que a gente fez o certo em saltar? Então, eu fiz o certo. Eles tomaram a mesma decisão. Todos tomaram a mesma decisão, então eu fico tranquilo. Imagens reais do resgate. Após as 24 horas de sofrimento, Will ficou 5 dias se recuperando no hospital. Cuidado com as costas dele. Ele continua pulando de paraquedas. Eu adoro paraquedismo. Acho que fiz uns 2.000 saltos do acidente pra cá. O avião era o perigo. O paraquedas salvou minha vida.